Oi pessoal, hoje na aula de matemática vocês vão realizar as páginas 78 a 81 e nós vamos falar sobre a decomposição dos números, que vocês também vão ver no livro e também nessa folhinha aqui que a tia colocou para você, tá? Então, bom, nós temos a composição, nós temos a decomposição e a leitura de números, então nós vamos entender o que é cada um. Quando eu falo em composição, eu vou compor o número, ou seja, eu vou colocar em algarismo. O que é algarismo? É um número, tá? Eu vou colocar em algarismo o que está sendo pedido. Então, olha aqui, responda. Quantos dias tem o mês de dezembro? Vocês vão colocar o número aqui. Quando eu coloco o número aqui, eu vou colocar o número 31, porque o mês de dezembro tem 31 dias, eu compus um número, tá bom? Qual é o algarismo das dezenas? Desse número que vocês colocaram aqui, do 31, qual é o algarismo que está na dezena? Vai colocar aqui. Quantos dias ele indica? Se eu tenho 3 dezenas valem quanto? Vocês vão colocar aqui para mim. Qual é o algarismo das unidades, do número 31? Qual é? Qual é o que está na casa da unidade? Isso aí, coloca aqui. E quantos dias ele indica? Vocês vão escrever aqui para mim. Então, compor o número, ou seja, a composição, é a gente escrever um númerozinho, tá bom? Agora, a decomposição é diferente, mas nós vamos ver daqui a pouco. Aqui tá assim, ó, faça a composição dos números. 2 dezenas mais 6 unidades. Se eu tenho 2 dezenas, o 2 fica na casa da dezena e o 6 na casa da unidade. Portanto, eu formei o número 26. Eu fiz a composição do número. Aqui embaixo, eu coloquei o seguinte. Um jogo de futebol tem 2 tempos de 45 minutos cada. Veja como a decomposição facilita a leitura de um número. Então, olha aqui, o primeiro exemplo está aqui, 45. O 5 está na casa da unidade e o 4 está na casa da dezena. Se o 4 está na casa da dezena, 4 dezenas é igual a 40. E eu coloco o sinalzinho de mais, porque a decomposição ela vai ser sempre a soma do número, tá? Então, eu vou colocar 40. Por que 40? Porque o 4 está na casa da dezena mais 5 unidades. E nós vamos ler 45, que é como a gente lê e que a gente já falou que é como a gente escreve por extenso também. Então, aqui, ó, eu coloquei também, para vocês verem, ó, algumas estratégias para o cálculo da subtração. Karina levou 28 pedaços de bolo para a escola no dia do seu aniversário. Ela deu um pedaço para cada um dos 15 colegas da sua classe. Quantos pedaços sobraram? Aqui no livro está pedindo para a gente fazer a subtração pela decomposição. Então, olha aqui, já colocou para a gente o primeiro, 28. O 2 está na casa da dezena, por isso que aqui eu tenho o número 20. Porque se eu tenho 2 dezenas, eu tenho 20 unidades. Mais 8, e eu vou colocar aqui. No número 15, o número 1 está na casa da dezena. Quanto vale uma dezena? Vocês vão colocar aqui mais 5 unidades. Depois, vocês vão somar para saber o total, tá bom? Depois aqui, vamos lá, cálculo com o algarismo usual. É a continha normal que nós fazemos sempre, tá bom? Olha, 28 menos 15, tá aqui o 8 na casa da unidade, o 5 na casa da unidade, e ó, o 2 na casa da dezena e o 1 na casa da dezena. No algarismo usual, começamos a subtração pelas unidades, assim, 8 unidades menos 5 unidades. São 3 unidades, que é o resultado de 8 menos 5. E depois as dezenas. 2 dezenas menos uma dezena é uma dezena, que é o que vai dar aqui, tá bom? Então, olha, aqui em cima, quando está pedindo para fazer o cálculo pela decomposição, tá? Por isso que a tia colocou na folhinha composição e decomposição, para vocês poderem saber a diferença, tá bom? Então, vocês vão fazer
com bastante atenção. A folhinha, ela é para copiar no caderno, para ficar tudo bonitinho e arrumadinho, tá bom? Um beijo!